A todas, são 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou devendo porque eu não mandei nenhuma coisa avançada para vocês, não avisei, né? Opa! Ô, Alex, querido! Boa noite, paz e bem, irmão. Não fiz anúncio que ia ter live hoje, mas é que essa semana está enrolada, né? Inclusive hoje no trabalho eu tive o desprazer que um dos meus HDs deu problema. Então tive que fazer uma operação enorme, ainda não consegui fazer tudo, então já viu, né? Nem vi qual é o evangelho de hoje. Hoje vai ser surpresa total, assim, ó, pá, né? Alex, boa noite, pai de bem. E Alex, tudo tranquilo? Tô animado pro dia 18 de julho, hein? Já tô com olho novo aqui, ó, já tô enxergando até o que não devo, né? Esse aqui não tá bom, não. Já tá com... Eu achava que ele tava bom, mas não tá, não, né? Já tô conseguindo ficar bem, só usando óculos comum. Ainda não acendi o ring light, né? Mas está tudo bem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma reflexão. Faltam uns minutinhos, né? Então, vamos tocar em diante, né? Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Né, hoje eu não tenho mocinha aqui do meu lado, porque ela foi na reunião da comissão de festa, que a gente tem festa, né? Festa julina, não vai ser junina, né? Vai ser julina, né? Amanhã não vai ter live, porque amanhã tem jogo da Copa, né? Brasil e Escócia, né? Eu espero que a gente ganhe, faça logo uns 2 a mais, para ver se a gente faz um saldo de gol maior aí, né? Ah, Bernardo, e se a gente não fizer? Não fez. Sabe, pessoal, eu torço pelo Brasil, quero que o Brasil ganhe a Copa, acho muito pouco provável, mas eu quero que ganhe, tá? Mas assim, não é a minha prioridade, né? Não é a minha prioridade, eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes para fazer, né? Inclusive eu acho um verdadeiro absurdo que vários deputados e senadores estão fora do Brasil na Copa, né? Eles não estão de férias, daqui a pouco eles vão entrar em recesso, então eles deviam estar aqui votando coisa pra gente, né? Deviam, né? Mas estão lá se divertindo. Eu acho isso muito errado. Eu, por exemplo, estou trabalhando normalmente. Amanhã vai ter uma dispensa de expediente mais cedo para algumas pessoas, né? E eu já falei, olha, vocês saem mais cedo, eu vou sair um pouco mais tarde para vocês saírem mais cedo. Por quê? Porque eu moro a 15 minutos do trabalho, a pé, né? Nem de carro. Então assim, eu vou, mas fico lá mais um pouquinho para os outros saírem mais cedo. Mas a gente vai trabalhar. No fim das contas, todo mundo vai fazer a sua carga horária direitinho. Aliás, até interessante, porque mesmo com a dispensa que as pessoas vão ter, né, todas as pessoas irão cumprir sua carga horária. Interessante isso, né? Agora, nós fazemos isso. Tem um pessoal aí que se acha no direito de ir para farra lá na Copa. Estão errados, tá? Estão todos errados. Bom, tá na hora. Vamos começar. Vamos ver qual vai ser o evangelho que eu vou ler, que vai ser de surpresa. Mateus 7, acho que eu já sei o que é. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos:
Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que vos façam, também fazei a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entrarão por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontrarão. Palavra da salvação. Bom, quando eu vi Mateus 7,6, eu achei que era um outro pedaço, tá? Mas esse pedaço não é difícil de ser interpretado. Ele é difícil de ser seguido. Vocês notam a diferença? Está muito claro o que está escrito aqui. Está muito óbvio o que está escrito aqui. Mas não necessariamente o que está escrito aqui, o que é óbvio, é, vamos dizer assim, algo fácil de fazer. Então vamos tentar pegar as coisas aos poucos. Não atirei vossas pérolas aos porcos. Normalmente eu vejo as pessoas usarem isso com uma exegese errada, com uma interpretação errada. Não se dá pérolas aos porcos, como se eu estivesse falando assim, eu não vou dar as minhas coisas valiosas para você. Isso é uma interpretação errada. Tá? Aqui é uma interpretação errada. É importante a gente entender isso. Esse era um dito que era dado às pessoas que queriam ensinar naquele tempo. Não dê pérolas a porcos era uma crítica a quem estava ensinando e não quem estava aprendendo. Quando eu digo, eu não dou minhas pérolas ao porco, você não deve dar pérolas aos porcos. Como criticando as pessoas que recebem, como colocando as pessoas que recebem de você abaixo. Você está entendendo errado. Isso era uma crítica àquele tipo de pessoa que ensina de um jeito que os outros não entendem. Por exemplo, se eu for falar da Santíssima Trindade, eu posso dizer para vocês que, considerando o conceito aristotélico de pessoa e considerando a figura da pericorese de São João Damasceno, fica muito claro o intercâmbio das pessoas da Trindade na vida teológica das pessoas. Entendeu alguma coisa? Claro que não. Óbvio. A menos que você seja um professor de filosofia ou uma pessoa formada em teologia, o que eu falei foi totalmente sem sentido. Então, eu joguei pérolas aos porcos. A culpa é minha, o erro é meu. Eu deveria falar de uma forma que vocês entendessem. Ou seja, eu estou errado. É uma atitude que, como a gente diria hoje em dia, uma arrogância, uma posição onde eu quero me mostrar muito sábio e, na verdade, eu me mostro inapto, talvez até inepto. Sabe, é preciso a gente deixar claro que aqui eu estou criticando
aqueles que não conseguem mostrar. E aí, tudo isso faz sentido quando eu continuo. Tudo o que quereis que os outros vos façam, também fazei também a eles. Se você quer ser tratado como igual, trate as pessoas como iguais. Se você quer ser respeitado, respeite as pessoas. Se você quer ser amado, ame as pessoas. Se você quer que te façam o bem, faça o bem aos outros. Para Jesus, tudo parte de você, não é dos outros. Você não deve esperar que os outros sejam bons com você. Você que deve ser bom para com os outros. Bernardo, mas só para quem merece, né? Não. Você deve ser bom para todos os outros. De vez em quando eu vejo alguns que se dizem cristãos dizendo assim, não, mas tem que fazer isso para gente de bem. Bom, eu não vou discutir a sua opinião, porque é a sua opinião. Mas você não é cristão. Porque Jesus diz que Deus faz nascer o sol para os maus e para os bons. Você que está separando a graça divina. Entenda bem, Jesus nunca determinou pessoas de segunda categoria. Muito menos determinou que o bem deveria ser feito em retribuição, ou o bem deveria ser feito só para algumas pessoas. O dom divino é dado gratuitamente a todas as pessoas. Vai chover sobre o justo e o injusto. Então, está muito claro aqui que nós devemos agir sempre para o benefício do outro, mesmo que aquele outro não seja benéfico a você. E ele pega mais pesado. Nisso consiste a lei e os profetas. Ou seja, ele está falando aos judeus, porque Mateus, inclusive, escreve aos judeus. Jesus está falando aos judeus. Nisso consiste toda a sua religião. E eu diria, hoje em dia, se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus, nisso consiste toda a sua religião. Se você é um católico, nisso consiste toda a religião católica. Se você é um batista, nisso consiste toda a religião batista. Se você é um espírita, nisso consiste toda a religião espírita. Ou seja, tudo está aí. Sem distinção. Sem limite. Qualquer momento. Então, eu poderia encerrar a live aqui. Mas tem uma pegadinha. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ele. E aí começa uma confusão, porque as pessoas querem determinar o que é a porta estreita, o que é a porta larga. E para minha profunda angústia, sabe, de um tempo para cá o pessoal resolveu bagunçar a religião que Jesus pregou. Toda vez que se vai falar sobre moral, as pessoas ficam discutindo moral sexual, moral sensual, moral erótica, moral ligada a questões, vamos dizer, sensuais e sexuais. Vamos pôr nessa caixinha. E sabe, pessoal, isso é absolutamente ridículo.
se você olhar o ensinamento de 2000 anos da igreja, por pelo menos 1980 anos, pelo menos, por baixo, tá? A discussão da moral da igreja era sobre dignidade humana, sobre justiça social, sobre as relações dos corpos sociais, sobre a distribuição dos bens. De uns 40 anos para cá, começaram com esse negócio de discutir isso, e aí começa, não, porque os grandes pecados do mundo são os pecados da carne. São ou não? Não são. Bernardo, para de falar besteira. Não fui eu que falei isso. Quem falou isso foi o Papa Francisco. E quem disse que as grandes questões da moral da Igreja Católica não são as sexuais, e sim as sociais, foi o Papa Leão XIV. Esse que está aí agora, outro dia. Então, pessoal, das duas, uma. Ou 1960 anos da igreja, mas 2 papas estão errados e você, alecrim dourado, está certo. Ou você tem que se converter. Sabe, pessoal, eu falo isso, mas eu tenho certeza que para a Gracinha que está me ouvindo, para o Alex que está me ouvindo, eles sabem do que eu estou falando. Mas vai ter algum dia algum desavisado que vai cair nessa live, vai me ouvir, e eu preciso falar isso. Sabe, às vezes eu fico pensando, já parou para pensar aonde estão as vias espaçosas, aonde estão as portas largas na época de Jesus? Até hoje, pessoal. Outro dia eu vi umas casas chiques, eu fiquei assustado com a porta da casa. Primeiro que a porta da casa, sem gozação, a porta devia ter 1,5 m, 2 metros de largura. A porta aqui de casa tem uns 60, 70 centímetros. Aquela dava 2 portas lá daqui de casa, de largura. A altura da porta, eu não estou de gozação, pessoal, era mais de 3 metros. Você já deve ter visto esse tipo de porta, aquelas portas grandes. Onde é que ficavam as grandes portas na época de Jesus, as portas largas? No palácio, no templo. Onde é que estavam as grandes estradas largas e pavimentadas? As que levavam para as grandes cidades, para os templos, para os palácios. Onde é que estavam as estradas estreitas, irregulares, pedregosas, que davam em portas às vezes mais estreitas ainda? Sim, nas periferias, nas comunidades pobres, ali nos excluídos. Sabe, pessoal, caminho estreito, porta estreita, caminho difícil, tem nada a ver com sexualidade, sensualidade. Tem a ver com dignidade, com justiça, com caridade, com a justa distribuição dos bens, o devido descanso, o devido salário, a justiça, a proteção dos vulneráveis, o acolhimento dos refugiados, o justo tratamento dos irmãos cativos. E aqui eu volto a dizer que pelo menos a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil já se colocou contra a redução da minoridade penal e que esse assunto quase sempre volta em época de eleição. Passa anos e ninguém fala nada. Aí vem a eleição, falam nisso. É a mesma coisa.
passam anos, ninguém fala de aborto. Chega a época de eleição, aborto, aborto, aborto. Por quê? É porque essas pessoas não se preocupam com esse assunto. Elas apenas querem posições políticas para ganhar votos. É a manipulação. Brilhante foi a fala do Papa Leão XIV quando ele disse: se você é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, você não é um pró-vida. Sabe, a porta da salvação é estreita porque é difícil, pessoal. É muito fácil eu virar e dizer assim: eu sou a favor da vida, mas eu quero que fulano morra. Eu sou a favor da vida, mas terrorista tem mais é que matar mesmo. Miliciano, mata miliciano. Traficante já deviam ter matado. Então você não é a favor da vida. Sabe, uma das coisas mais marcantes da porta estreita é você ser coerente. Uma vez viraram para mim e me cobraram: Bernardo, você não acha que a gente devia fazer tal coisa? E eu disse: não. Bernardo, mas você não é a favor disso? Sou. Mas eu sou a favor disso por um motivo religioso. E ninguém é obrigado a seguir a minha religião. Então, nós devemos dar liberdade às pessoas para isso. Por exemplo, foi a discussão que a gente teve com a questão da doação de sangue. Os testemunhas de Jeová não aceitam a doação de sangue. Aí começou a discussão. E a discussão era talvez até muito dramática, porque você vai operar um paciente do coração, por exemplo, ele pode precisar de sangue. Ou pior ainda, você vai operar uma criança, um menor de idade, quem decide é o pai e a mãe, não a criança. E aí começou a discussão e eu falei assim: mas pessoal, eles têm direito de decidir. Bernardo, é um absurdo, porque essa decisão faz mal a eles. Bom, perfeito, então a gente pode começar a decidir outras coisas, né? Eu posso então decidir o que você vai comer, enquanto você vai comer. Eu posso, inclusive, decidir o quanto você vai beber, no que você vai beber. Eu posso te obrigar a beber a mais ou a menos, a comer a mais ou a menos. Não, não pode, Bernardo. Mas por quê? Comer de mais ou comer de menos, comer com má qualidade ou beber com má qualidade, te faz mal. Então por que eu não posso te obrigar? Não, mas eu tenho o meu direito de escolher. Eles também. Mas é um motivo religioso. E esse motivo se tornou menor. Mas essa não é a sua religião, mas eu quero que respeitem a minha. Eu não posso cobrar que respeitem a minha religião se eu não respeitar a religião do outro. Isso para mim é um imperativo ético, não é nem religioso. Opa, oi Ana Carolina, querida filha, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, é tão simples essa realidade. Como é que eu quero que os outros me tratem? É como eu vou tratar os outros. O que eu quero produzir no mundo? Eu quero uma sociedade com paz e justiça, eu tenho que produzir paz e justiça. Eu não posso virar e dizer assim: eu sou a favor da justiça, e explorar a minha empregada. Aí eu sou a favor da justiça, de um trabalho, de um salário digno, e pago uma merreca para os outros. Né? Outro dia, uma pessoa que eu sou chefe, recebeu um telefonema, ela tinha um trabalho para fazer, mas o filho estava passando mal na escola. Imediatamente eu virei: fulana, vai para casa, vai cuidar do seu filho. Não, mas tem isso aqui. Eu resolvo. Por quê?
Porque no dia que eu tive o derrame, todos me acudiram. E todos me acudiram naquele dia porque eu sempre cuidei dos outros. A porta estreita é difícil de passar, não é difícil de entender. A porta estreita não é uma regra moral. A porta estreita não está falando com quem você vive, como você vive. Não é sobre a sua forma de namorar, estar, ficar, ou sei lá qual é o verbo. A porta estreita é como você reconhece a dignidade das pessoas. É como você age no mundo para produzir o bem comum, para levar a justa distribuição dos bens universais. É buscar que todos tenham terra, teto e trabalho. Que todos tenham vida plena. Que todos tenham os seus direitos garantidos. Que ninguém viva com medo. Que ninguém fique preocupado ou preocupada de andar na rua, seja a hora que for. Que ninguém se sinta vigiado ao entrar no estabelecimento. Que ninguém seja obrigado a viver na rua, com casas abandonadas sobrando. Que ninguém seja obrigado a mudar de um país a não ser que ele queira sair do país, que isso não seja uma obrigação, e que aqueles que têm que chegar em outro país sejam acolhidos de forma correta, e isso também ocorre em nossas cidades. Que não haja nenhuma forma de preconceito, de exclusão. Sabe? A porta estreita é fácil de ser entendida, mas é muito difícil passar por ela. Porque realmente você precisa mudar a sua vida. Eu sei que talvez isso seja difícil, mas a receita é fácil. Ama profundamente. Ama além de toda medida e de toda a restrição. E eu garanto que no fim das contas você passa pela porta estreita. Amém? São 7:50. Espero que tenha valido a pena, espero que vocês tenham aguentado, que vocês tenham aproveitado e vamos em frente. Tá? Amanhã tem Jogo do Brasil, não tem live. Quer dizer, talvez eu tente fazer uma live um pouco antes do Jogo do Brasil. Estou pensando isso agora. Tá? Aí eu vou soltar um anúncio aí. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou dar um jeito da gente se ver amanhã. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.